debate que nós temos vivenciado nos últimos dias, a questão da PL, da fake news. Essa questão é um debate muito salutar, é importante por demais. Essa situação de você utilizar as redes sociais, ela tem que ser bem utilizada. E não é diferente, Augusto, de qualquer que seja a situação de nossa vida. Em tudo tem os bons e tem os complicados, para não usar outro termo. Não usar outro termo. Mas que na realidade, eu particularmente, eu não quero que você tenha contra as redes sociais nada. Eu acho de uma fundamental importância. Agora, eu, cidadão, não gosto de olhar em primeira linha e já acreditar no que muitas vezes a gente vê nas redes sociais. Augusto Alves, eu tenho tantos exemplos, que se eu for citar aqui, o Sertão Canta Mais não dá tempo. Mas eu vou citar aqui pelo menos 2, 3 exemplos. Às vezes, numa imagem, numa postagem, colocada dentro de um contexto nas redes sociais, a falta de uma vírgula, a falta de um ponto, pode ali gerar um termo diferenciado e uma celeuma muito grande. Principalmente quem milita no meio político. No meio político também, meu caro Augusto Alves, você sabe que é muito fácil você requentar matérias, utilizar matérias de um período diferenciado, você denegrir muitas vezes a imagem de A ou B, e isto, de forma geral, tem uma amplitude cada vez maior. Eu posso citar aqui outro exemplo. Às vezes você coloca nas redes sociais, essa semana, eu vivi isso. Eu vivi na pele. Colocaram aí pelas redes sociais e se espalhou aí por todo canto de que o meu pai tinha falecido. E era mentira. Nesse período que nós estamos vivenciando pré-pré, meu irmão, o que você vai ver de pessoas colocando situações, criando situações, colocando termos para tentar denegrir a imagem A ou B, C ou D, é algo real, é algo puro. Então, a população, mais do que nunca, cabe a cada um fazer a sua avaliação. Hoje, meu caro Augusto, você já é um homem bem experiente nessa parte de acompanhar esse tipo de ação. Para que você tenha uma ideia, tem pessoas que ficam requentando assuntos, notícias e marcando o outro. Hoje já tem uma função e ali você só deixa ir para a rede social ficar vislumbrando se você quiser. Mas tem pessoas que fazem diariamente. Com o objetivo de denegrir fulano, cicrano, beltrano. Um dia desses eu tenho outro exemplo. Um dia desses uma pessoa colocou que era meu aniversário. Estava completando o ano. O que eu recebi de parabéns, meu caro Augusto. E se Deus me der vida e saúde, só em dezembro. No mês de abril, espalharam. Eu só estou dando só 3 exemplos, mas se eu for dar, são muitos os exemplos. Principalmente nesse momento pré.
Daqui a pouco você vai trazer aí esse pronunciamento dessa entrevista do senador cearense Cid Gomes. E eu estou avaliando aqui com meus botões. Quando o Cid veio aqui sábado, que eu fiz uma pergunta e ele respondeu. Quando veio o comentário que o mesmo poderia deixar o PDT e ele já respondeu. Quando ele fala em relação à sucessão na capital, emite sua opinião, está claro. Só quem não vê é que o senador cearense, ele quer continuar participando do processo e das decisões políticas no estado do Ceará. Essa história de que hoje o Ceará é governado pelo Partido dos Trabalhadores, e o Ceará, na última eleição, ficou claro, evidente, a liderança do senador cearense também eleito e hoje ministro da Educação, Camilo Santana. Quem manda na política cearense é fulano, é cicrano. Eu acho que cada eleição ela tem a sua história. Ela tem a sua peculiaridade. E os exemplos que são tirados de uma para outra, só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Então, no estado do Ceará, para quem acompanhou as eleições para governo do estado do Ceará, o que levou a eleição do governador Eumano? O que levou a eleição do governador Eumano foi uma situação em que houve um certo egoísmo dentro de um grupo que até ali todos aliados. Algo chamado de imposição. E na política, que seja lá na comunidade, que seja lá no bairro, no distrito, na cidade, no estado e na União, ninguém pode dizer eu sou candidato porque eu quero ser candidato. Não. Você tem que ter conjuntura. A política, até que me prove o contrário, é a arte do diálogo. Até que me prove o contrário, meu caro Augusto Alves, ouvintes e espectadores, é quem no diálogo consegue agrupar mais ideias propositivas. Porque não tem ninguém mais tolo. Não tem ninguém mais besta. Todo mundo hoje tem a sua visão política ampla de escolha. Então, no estado do Ceará, nós tínhamos uma continuidade de governo de Cid para Camilo, e de Camilo que licenciou-se para candidatar ao Senado, porque ele tinha uma aprovação grandiosa, e que deu continuidade com a sua vice-governadora Isolda Sela, e que dentro desse contexto, o grupo que estava aliado acabou ouvindo alguns e perderam a aliança naquele momento. E na política, o que divide não soma. É a mesma coisa da matemática. Então, de repente, o país tinha feito uma mudança, e a mudança que tinha sido feita no país não tinha correspondido o interesse da maioria. Tinha ainda uma expectativa grande por uma parcela grandiosa, que ainda existe, está mais viva do que nunca, mas que a maioria entendia que era necessário um outro nome para o momento. E ali se pegava uma conjuntura a nível de Estado de divisão
que quem tinha uma maioria de aceitação pela sua gestão, pelo seu trabalho, foi coordenar a sua campanha? Praticamente não, porque ali foi a aclamação do povo cearense ao senador eleito Camilo Santana. Então ele foi cuidar de quem? Da campanha do presidente da República, tanto é que ele rendeu o Ministério da Educação, e a governadora e o grupo e a maioria seguiu o nome que foi proposto por quem tinha quase 80% da aceitação no povo cearense. Mas aí foi na eleição de um ano atrás. E teve aqueles que tiveram coragem, mesmo sabendo que poderia pagar um preço se não obtivesse o êxito do seu apoio e fidelidade partidária, mas que tiveram coragem de ir para o debate. Porque na política não só se ganha e não empata. Na política ou ganha ou perde. Mas na política também, meu caro Augusto Alves, não pode se deixar de lado de que nesta última eleição que nós tivemos no estado do Ceará, quase que em sua totalidade, as lideranças do estado do Ceará, prefeitos, vices, vereadores, deputados, às vezes divergia até uma candidatura ao governo. Mas, porém, quase todo mundo gritava e pedia ali o voto para o senador cearense eleito, Camilo Santana. O próprio senador cearense, Cid Gomes, ficou num estado de praticamente neutralidade. Mas que as eleições do próximo ano, 2024, nós temos 184 municípios no estado do Ceará. Capital, região metropolitana, Cariri, região norte, sertão central, centro-sul, região dos Inhamuns. E que tem que se ter um diálogo de base. Não é porque eu estou num pedestal X, eu vou ter que impor de goela abaixo aquilo que muitas vezes não é o desejo da maioria. Não. Eu tenho que fortalecer minhas bases com quem abriu as portas nas eleições passadas. Eu tenho que ter diálogo fortalecido com a comunicação do interior do estado. Eu tenho que ter um olhar diferenciado. Porque, meu irmão, Augusto, para finalizar, essa divisão política no país, ela ainda existe. E ela está muito presente. O país, politicamente, nas últimas eleições, pelo voto, que até uma nova eleição presidencial, ela vai ficar na demonstração que, pelo voto, ele ficou praticamente dividido ao meio. Aquelas lideranças, na sua maioria, que votaram e que deram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, estão mais vivos do que nunca. Você quer um exemplo? Sábado, falar estado do Ceará, sertão central. Sábado nós tivemos um evento grande aqui no Quixeramobim. Um evento grande. E esse evento foi promovido pela FAEP, Federação da Agricultura no estado do Ceará. Ali, na Praça da Juventude. E a maioria de quem estava ali defende o que e quem? Na questão política a nível nacional. Por que é que, se você fizer assim um olhar de 360 graus, a maioria
você vai fazer uma avaliação. Você vai fazer uma avaliação. Então, às vezes, eu já vi, meu caro Augusto Alves, já experimentado, eu já acostumado a receber um aplauso aqui, mas levar uma crítica de ali, eu já vi. Liderança entrar nos braços e ter tudo para continuar por muito tempo nos braços do povo. E às vezes ter uma situação de diálogo, a situação acabou ficando meio complicada. Então, a política é a arte do diálogo. Se você não teve 100% de apoio, mas alguém sinalizou que era assim, era assim, era assado, você tem a chance de aumentar o seu legado. Você não pode jamais fechar o seu legado, porque aí ele vai ficar um legado de história. E uma história que percorreu um certo período, e foi assim e que aconteceu. Você tem que crescer o seu legado. Então é por isso, diante de todas essas avaliações, não tenho dúvidas, o senador cearense Cid Gomes participará em grande estilo nas eleições do ano que vem. Quando ele diz que o desejo dele é ficar no PDT e até presidir o PDT, é porque ele tem as ideias dele, tem os aliados dele, tem o grupo dele, para dar continuidade àquilo que é importante para o estado do Ceará. Mas também não sou besta, senador. Não sou tolo, não, sou um matuto. Mas eu não sou tolo. O senhor quer presidir o partido. Se o senhor vê que as suas ideias lá não estão sendo elas colocadas dentro de uma conjectura geral, aí podemos, né, até ver outra situação. Isso serve a nível de Estado, serve a nível de municípios. Quem quer crescer na política tem que buscar fazer alianças, amigos, dialogar com tudo e com todos, não fechar portas, não dizer, não, eu vou dar uma geladeira, tal. Meu irmão, hoje o cearense é corajoso, ele é destemido. Se não tiver a geladeira, ele bebe a água da quartinha que Deus mandou e bebe com qualidade. E acaba deixando, muitas vezes, a sua saúde cada vez mais eficaz. Então, meus amigos, encerro meu comentário de hoje, minha participação de hoje, Augusto. Não menospreze ninguém. Valorize tudo e todos. É hora de dialogar com tudo e com todos. Não é tentar marcar A ou B. E de acompanhar as redes sociais, acompanhe. Mas veja muito, comente pouco e acredite em muitas situações, com conferência e prova de 33 vezes 3, 9 horas quanto.